Olá, exemplo, é sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. No Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos 13 a 15, diz: Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém. A tarefa de lavar os pés, naquela época e naquela cultura, era do menor servo da casa. Diria que do servo que tem menos importância. Não era a tarefa de um mestre ou de um senhor, de jeito nenhum. E por causa disso, os discípulos ficaram assim muito surpresos com o que Jesus estava fazendo e ficaram sem entender a atitude de Jesus, a ponto de Pedro dizer a Jesus: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Então Jesus insiste com ele. Para ensinar um valor do reino, Jesus usou o melhor e mais eficaz método de ensino, o exemplo. João 13:15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Você já ouviu a frase que diz: faça o que eu mando e não faça o que eu faço? Não é uma frase que eu gosto. Sabe, meus irmãos, ser ensinado por alguém que não vive aquilo que ele está ensinando é revoltante para qualquer um. Meu pai me disse quando eu era ainda menino que não queria me ver fumando e nem bebendo bebida alcoólica. Não queria. Porém, o meu pai fumava e bebia bebida alcoólica. Sabe, isso me causou revolta, porque ele não queria que eu fizesse aquilo que ele fazia. Você acha que eu não fumei? Você acha que eu não bebi bebida alcoólica? Jesus me libertou de tudo isso, graças a Deus. Mas sabe, meus irmãos amados, depois de casado, um dia, eu comprei uma bebida, 1 litro de bebida chamada Contini. Essa bebida é uma imitação do Martini, só que o Contini é mais docinho. E nessa época meu filho tinha 9 anos de idade. E um dia então, quando eu cheguei na cozinha, ele tinha pegado o litro e ele tinha colocado um pouquinho no copo e eu perguntei para ele: o que você vai fazer? Ele falou: vou beber um pouquinho. Eu gostei dessa bebida. Misericórdia. Eu peguei aquele litro, eu abri, eu joguei ele fora. Nunca mais na minha vida eu tomei bebida alcoólica. Para não causar nenhuma revolta na vida do meu filho e nem iniciá-lo ao alcoolismo, porque ninguém começa alcoólatra. Ele é iniciado, tem uma iniciação. Misericórdia. Bom, hoje ele é homem e ele pode fazer o que quiser fazer do jeito que ele quiser,
fazer, e se ele fizer alguma coisa errada, com certeza, não será pelo meu mau exemplo. João capítulo 13, versículo 15 novamente diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O apóstolo Paulo, ele entendeu esse princípio de Jesus, esse valor do reino de Deus, ele entendeu direitinho. E olha só o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhem para mim, é o que ele está dizendo. Eu sou exemplo para vocês, é o que ele está dizendo. Ele não era arrogante, muito menos orgulhoso, mas ele sabia desse princípio, que precisamos ser exemplo. E olha o que ele recomendou a Timóteo, que agora está no ministério, mas é um discípulo de Paulo. Então vejamos 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Entendeu? Seja um exemplo dos fiéis, ou seja, um exemplo para os fiéis, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Precisamos ser exemplo, porque esse é o método mais eficaz de ensinar. Falar o que os outros devem fazer, isso é fácil. Tem muitas pessoas ensinando coisas verdadeiras. E no nosso caso, tem muitas pessoas pregando coisas verdadeiras, mas vivem. Isso é outra conversa. Então, falar o que os outros devem fazer é muito fácil. Ser um exemplo na vida de outros é mais difícil. Mas é possível. Porque se não fosse possível, Jesus não teria ensinado esse princípio. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, pois os fariseus e mestres da lei, eles se achavam exemplos para o povo. E Jesus os chamou de hipócritas. Tem muita gente olhando para você, com certeza. Principalmente seus filhos, se você os tiver. Mas com certeza tem muita gente olhando para você. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, agora só a parte B do versículo. Mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ser exemplo. Esse é um princípio do reino de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, nos ajuda a ser um exemplo na vida de outros. Senhor Deus amado, muitas vezes nós estamos atrás de bons exemplos e esquecemos de sermos nós um exemplo na vida de outros. Meu Deus maravilhoso, em nome de Jesus, que possamos ser exemplos na vida dos nossos filhos, que possamos ser exemplos, Senhor Deus, em nossa vizinhança, dentro da nossa igreja, que não sejamos aqueles apenas que falam, mas que são exemplo, que vivem aquilo que estão falando e ensinando. Assim pedimos a sua direção maravilhosa para que possamos cumprir essa determinação que o Senhor Jesus tem dado para os seus discípulos, de ser exemplo. Assim pedimos a sua bênção, a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando alguém olhar para você e falar, puxa, você é um exemplo para mim, glorifique a Deus, porque é Ele que está te ajudando a ser dessa forma.
Que Deus abençoe você grandemente, Deus abençoe seu coração, suas emoções, seus sentimentos. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço da minha parte a você, meu irmão. Amém?